Gente, hoje eu vou falar a respeito de um texto que é muito utilizado para justificar desprezar ex-membros que saem de uma denominação, que é 2 João, versículo 10 e o versículo 1, que a gente vai ler agora. Diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Esse texto, como eu disse, é utilizado para justificar o desprezo com ex-membros de nem sequer dar um oi, como é dito num livro Mantenha-se no Amor de Deus, feito pela Torre de Vigia. Mas o que esse texto quer dizer? Realmente esse texto está explicando que os desassociados e dissociados devem ser desprezados? Vamos ver o contexto. Então vamos ver o que o apóstolo João estava falando. Se a gente voltar aqui no versículo 7, vocês vão entender. Acompanhe comigo. Versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e anticristo. O versículo, como vocês estão vendo aí, fala de anticristo. E quem é o anticristo? Aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, o texto do versículo 10 e 11 está se referindo a anticristo. Então, o texto está se referindo a essas pessoas. Mas voltando ainda para o versículo 10 e 11, no texto que vocês puderam acompanhar comigo, lá fala que tampouco o saudei. O que significa tampouco o saudei? Vamos para a história judaica. Saudação para os judeus era uma saudação longa, prolongada. Então se demorava muito. E isso vocês podem ver aqui nessa referência que fala a respeito de saudação e está se referindo aqui Lucas 10, 4, que é utilizado o mesmo termo de saudação de cumprimento. Então, como vocês observam aí, as saudações orientais eram extremamente tediosas, consistindo em longos desejos de felicidade para a pessoa saudada. Então, era cumprimentos, conversas longas. Não era uma saudação de oi, bom dia, boa tarde. Não era isso. Isso se chama educação. Ela não incentiva as pessoas a serem mal educadas e não cumprimentar as pessoas com um oi, um bom dia, uma boa tarde. No caso dos judeus, era shalom, que era a paz. E é isso. E se a gente for ver esse texto aqui, no qual está sendo explicado, é Lucas, o capítulo 10, o versículo 4, que vocês acompanham aí na leitura. Lucas 10, versículo 4, que diz o seguinte aí: não leveis bolsa, nem alforjes, nem alpacas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Então esse texto aí é Jesus orientando aos 70 que ele enviou para pregar, e disse que não era para saudar ninguém no caminho. Isso quer dizer que era para não perder tempo com aquelas saudações longas, de muito tempo, que eram feitas no costume oriental. Portanto, o versículo 10 está falando desse tipo de cumprimento, de conversas íntimas, pessoais com aquelas pessoas que estavam ali. E fora que o versículo 10 e 11 está falando sobre anticristo, aqueles que negaram que Jesus veio em carne para a terra. Então são essas pessoas que estavam sendo faladas. Então, voltando para o contexto dos ex-membros da Testemunha de Jeová, esse contexto está sendo bem aplicado? Não está sendo bem aplicado, porque a maioria das pessoas que saem não são anticristo. A maioria das pessoas que saem da denominação acreditam sim em Jesus Cristo e têm ainda fé em Deus. Então, por qual motivo, por exemplo, o desprezo é justificado com esse texto que não tem nada a ver no que está se falando? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.